Louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos lá em Isaías 46. Isaías, meus irmãos, capítulo 46. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 9. Isaías 46, versículo 9, para a gente dar início aqui a nossa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Podeis assentar, amados. Queridos irmãos, o Eterno aqui está falando conosco, meus irmãos, uma sequência de capítulos no livro do profeta Isaías, que ele anuncia o fim desde o princípio. E nós temos comentado com os irmãos sobre a questão dos jubileus, um livro escrito até por um americano, né, irmãos? Eu até já postei aqui, não sei se eu tenho aqui, mas nesse livro, meus irmãos, ele fala, ele fez as contas desde Adão. Esse livro foi lançado em 2010. E o nome do livro é Os 120 Jubileus, fazendo alusão aos 120 anos que Deus determinou para que seria os anos do homem sobre a terra. Então ele faz a conta de Adão e chega nesse nosso ano que estamos, dizendo que isso aí completaria mais um jubileu, e seria o 6.000 seria agora em 2023. E a gente vê, meus irmãos, que nós temos o nosso Deus que diz que ele anuncia tudo desde o princípio, né? Que princípio é esse? Desde Adão, desde que ele criou os céus e a terra, ele anuncia todas as coisas. E a gente vê, meus irmãos, que o nosso Deus, ele tem todo sua vontade colocada ali na Torá. A Torá do Eterno, onde está a vontade do Eterno, e Yeshua veio, interpretou a Torá colocando suas cercas. E ali, meus irmãos, na Torá de Adonai, na Torá do Eterno, a gente viu que tem as festas do Eterno. Tem o livro de Levítico, é o livro central, e as festas do Eterno, a gente sempre comenta, que é o coração da Torá. Nós comentamos, nós terminamos as festas agora na sexta, a festa com Shemini Atzeret foi no domingo, no sábado, e Simchat Torá no domingo. Mas falamos para os irmãos com todas as letras que o livro da vida ia ser fechado em Rosh Hashanah Rabbah, que foi na sexta-feira. Na sexta-feira, o Eterno fechou o livro da vida. Ou seja, o livro da vida já não podia ser mudado a partir do pôr do sol da sexta-feira. Amém? Não se lembra que nós falamos? Nosso nome foi inscrito em trombetas,
foi selado em Yom Kippur e no livro da vida, escrito no livro da vida, em trombeta, selado em Yom Kippur e em Rosh Hashanah, que é o último dia da festa de tabernáculos, que até Yeshua, lá em João capítulo 7, 37, 38, João diz: esse é o grande e último dia da festa. Nesse dia é fechado o livro da vida, inclusive está no nosso livro isso, porque eu tenho uma passagem, tem um capítulo lá, capítulo 7, que eu trato dessa coisa do escrito, do selado, do livro da vida fechado, no livro que nós estamos escrevendo. Porque tem aspectos proféticos disso. Só que ao fechar o livro da vida, entra o juiz para julgar. Porque o livro da vida é onde ele está esperando o quê? O arrependimento. No livro da vida ele espera arrependimento. Então, o livro da vida é fechado e o juiz esperava que todos nós estivéssemos focados nas festas do Eterno. Mas como nós vimos lá em Israel, tinha um grupo que não estava focado, estava numa festa, mudando. E aí teve um juízo em cima daquele grupo e o livro estava fechado. Quem está entendendo? Uma festa, inclusive, com um Buda sendo levantado. Vocês devem ter visto isso, né? Vários vídeos de Buda lá, e as pessoas dançando em frente ao Buda. Aí chegou, né, o terrorista e eliminou 260 pessoas. O Eterno, ele diz que ele é quem controla todas as coisas, né, meus irmãos? Mas, ao mesmo tempo, ele hoje permitiu que Israel fosse atacado pelo norte, né? Permitiu que Israel fosse atacado pelo norte. E nós vemos, meus irmãos, que o Eterno, ele é milimétrico nas suas coisas, para mostrar que é ele que está nisso. A última guerra que Israel foi invadido, assim, como foi agora dessa forma, foi a guerra do Yom Kippur, em 1973. Então, se a gente for aqui, em 1973, vou botar aqui o Ebical. Vou primeiro botar aqui, guerra do Yom Kippur. Vou botar aqui no grupo, guerra do Yom Kippur. Amém? Mas antes vou botar aqui também no Ebical 1973. E aqui está o calendário de 1973. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não é os mapas. Vamos aqui. O Ebical, vou pegar aqui os mapas. Isso. Glória a Deus. Yom Kippur, no Shabat. Então, a guerra do Kippur, foi a guerra que começou no dia 6. E a guerra do Yom Kippur aqui, ó. Você botar aqui guerra do Yom Kippur, vai dizer, né, meus irmãos? Está aqui, ó. Como vai morrer 6 de outubro, quem está aqui? E que foi num Shabat. Certo? Quem está vendo? Shabat. 1973. Para 2023 são quanto tempo? 50 anos. E foi o ataque agora, foi no Shabat, 7 de outubro. 50 anos, um jubileu de diferença. Para o Eterno dizer, até nisso o Eterno é matemático. Um jubileu. Do último jubileu, que é aquele irmão que esse escritor escreve lá no livro dele. Amém? Que eu já botei até esse livro aqui colocado para os irmãos. Então o Eterno está no controle disso. E hoje eu estava, meus irmãos, fazendo o livro, escrevendo, né, as correções ali, poxa, descendo azeite.
E Deus me deu uma visão. E Deus me deu uma visão, meus irmãos. Só não vi o rosto do varão, porque o varão se levantou do trono. E o varão estava com a espada desembainhada. E o próprio varão com a espada desembainhada. O próprio varão com a espada desembainhada. O trono só tem um que senta no trono, né? Adonai Yeshua. Amém? E o varão com a espada desembainhada, ele estava dizendo que isso é o começo. Amém? Começo. Para que ande na presença dele. E ele falou uma coisa para mim, meus irmãos, que eu achei interessante. Falou não de ouvir, não ouvi. Só para os irmãos entenderem. Quem está entendendo? Você não ouve voz. Revelação. Quem está entendendo, diga amém. A gente não ouve voz nenhuma. Tá, irmão? Você não ouve voz com sentido. Você recebe a revelação. Mas é a maneira de você falar. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele tocou, falou comigo no sentido, revelou para mim. E ele disse, né, irmãos, na revelação, né, que a porta é estreita. E ele falou: eis que você se lembra daquele dia que você estava ali abrindo para instalar a luz aqui na congregação? E eu me lembrei desse dia. Estava até me lembrando desse dia ontem, em que estava o céu todo escuro e chovendo em toda a cidade. E eu olhava na direção, não tinha nem um mundial naquela época, olhava na direção para lá, chovendo, olhava na direção para cá, chovendo, e o pessoal da Ampla dizendo: não dá para fazer. Mas eu falei para ele: está chovendo dos dois lados, mas aqui nessa casa não está chovendo, nesses fios não estão chovendo, nem no transformador está chovendo no outro transformador e no outro. Mas vai chover. Eu falei, aí eu olhei para cima, orei e falei: não vai chover. E ficou 2 horas e pouco, tudo lugar chovendo, e aqui não choveu. Amém? E ele me fez lembrar hoje. Aleluia. E aqui não choveu. E os homens chegaram aqui de tarde, umas 4 horas, saíram 6:30, já escurecendo. Louvado seja Deus. Choveu, você olhava a chuva caindo e molhando, você olhava a chuva caindo e molhando, mas aqui não. Eles puderam fazer o trifásico aqui. E eu falei, eles ficaram esperando a chuva vir. Eu falei: não vai vir, pode fazer. Pode fazer. Aí botaram a escada, a gente vai levar um choque elétrico. Está aí. Eu sabia que vai fazer eles fazerem. Né, irmão? Porque o tempo já fez o negócio da chuva, o resto é falar no coração do homem para fazer. Eles fizeram, eram 2. Amém? E depois ficaram aqui, debaixo dessa árvorezinha aqui da igreja, fica aqui, né? Ficaram com o carro ali acho que era Ampla naquela época, né? E ficaram ali, irmão, parado, meditando nessas coisas. Acabou o serviço, caiu a chuva. Glória a Deus. Deus, aí ele falou: porque eu estou ali. A minha oração todo o tempo aqui é que aqui só entre as pessoas escolhidas pelo Eterno. E aí, meus irmãos, mas tem um detalhe, e é isso importante da revelação também. E eu já estou entendendo a revelação até por um zap que eu já recebi agora. Quem saiu foi eu que tirei. Foi eu que arranquei. Não foi a pessoa que saiu. Foi eu que tirei. E quem está tem que estar na minha posição. Porque eu estou me encontrando nesses anos todos com pessoas, olha aqui a revelação, presta atenção. E tenho observado que não cumpre as minhas festas e não cumpre os meus shabbatot. E tenho encontrado com essas pessoas e deixado o meu sinal nelas. É luta.
Quem está entendendo, meus irmãos? Porque vocês estão de frente para mim aqui nessa congregação, diz o Eterno. Nessa congregação aqui é para céu. É para céu. Para céu. E ele está encontrando. E ele diz: não fale com os meus Shabatot, nem com a minha fé, porque eu estou encontrando as pessoas. Encontrar, irmão, a pessoa não vai ver ele falando, mas vai sentir que ele corrigiu. Esse é que é o perigo. Quem está entendendo? A revelação foi essa. Vai sentir. Muitos já sentiram. E ele está dizendo: aqui as pessoas estão de frente comigo. Eu quero receber a adoração. A adoração, irmão, é obedecer a palavra. Estou de frente. E só fica quem sair, eu arrancando. Falou isso hoje de manhã. Agora à tarde recebi um zap de uma pessoa já dizendo que está em condições de ficar. Quem está entendendo, diga amém. Ó, de manhã. Agora já aconteceu. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? Deus revela antes os irmãos. E ó, ele está dizendo: se alguém falhou, corre para os meus pés, porque eu ainda, durante o ano eu vou me encontrar. E espero que esteja já tudo corrigido. Se não tiver corrigido, ele vai encontrar. Mas a pessoa não vai entender, porque na hora que ele encontrar, a pessoa não vai vê-lo, não vai ouvi-lo, mas algum tempinho depois vai sentir que ele se encontrou. A melhor coisa, meus irmãos, a gente entrar com ele na posição. Porque isso está acontecendo em Israel, meus irmãos, porque o varão está de pé agora com a espada desembanhada. Não pensa que vai ter mão na cabeça. E a gente foi colocado aqui como coluna das nossas famílias. Somos coluna das nossas famílias. Se a gente for tocado, se a gente cair, entorna tudo. E não só dependendo, né, irmão? A gente é coluna, eu no caso não sou só coluna de família, eu sou coluna de muita coisa, porque a gente tem várias outras situações. Então a gente não pode deixar de cumprir as ordenanças do Eterno, porque, meus irmãos, a ira que foi ali e que está desencadeando, não vai, porque Israel, ele vai estar sendo corrigido, mas Israel ele vai passar, né, por uma situação em que ele vai vencer depois a guerra de Ezequiel 38, 39. Israel vai vencer. O que Deus está fazendo agora, a gente desconfia, mas isso aí já não é revelação. Revelação foi isso que eu falei até aqui. Quem está entendendo, meus irmãos? Até aqui foi revelação. Porque, uma coisa que ele falou hoje, nos meus Shabatot, eu não sei, irmão, por causa que eu não tenho condição de ter que tomar conta da minha vida, quanto mais da dos outros. Quem está entendendo? Mas os meus Shabatot, eu tenho visto o que cada pessoa tem feito, diz o Eterno. Eu tenho visto. E estou me encontrando já a Deus. Glória a Deus. É Deus, meus irmãos. O Shabat, né? Você vê lá Ezequiel, e se você for ler aqui no próprio Isaías, capítulo 56, sobre o Shabat que ele falou, está aqui em Isaías 56. Vamos ver o que ele fala aqui. Primeiro Isaías fala assim: assim diz o Senhor. É Isaías ou é o Senhor? É o Senhor. É o Eterno, né? Quem achou Isaías 56? Irmão, se a gente ficar fazendo a vontade de Deus, Deus vai ser com a gente. Deus vai ser com a gente. Mas uma coisa é certa: para você andar no meio com mar a seco,
Para você entrar na fornalha e não ser queimado, tem que estar com Deus. Porque uma fornalha está sendo acesa. Amém? Então a gente tem que estar com Deus. Que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Entraram e o varão entrou lá dentro. Glória a Deus. O varão dentro está tranquilo. Isaías 56 diz assim: assim diz o Eterno: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Agora veja bem, verso 3: e não fale o filho do estrangeiro. Ele não está falando aqui com os filhos de Israel não, hein? Está falando com quem não é judeu. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Eterno dizendo: de todo me apartará o Eterno do seu povo, nem tampouco digo eunuco que eu sou uma árvore seca. Ele está dizendo: se você não é judeu, diz assim, não pensa que eu estou te apartando do meu povo, que eu vou te enxertar no povo. Não pense, eunuco, que eu estou tirando você do povo, nem pense que você é uma árvore seca. Agora no verso 4 ele diz: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus Shabbatot e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Concerto é a Torá, é a aliança. Também eu lhes darei na minha casa e dentro de meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, e um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Por que, Pai? Porque ele diz no verso 4: porque guardou os meus Shabbatot, Shabbatot é plural de Shabbat, e escolheu aquilo que me agrada e abraçou a minha Torá. O estrangeiro. Verso 6: e aos filhos dos estrangeiros. Está falando de Israel? Dos estrangeiros. Vocês estão vendo, irmão? É Isaías. Que se chegarem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, vírgula, ele vai explicar o que é servo do Eterno: todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, o concerto é a Torá, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Yeshua citou esse versículo em Mateus 21:13. Yeshua citou esse versículo, que ele diz: minha casa será chamada de casa de oração por todos os povos. E quem ouviu esse versículo ligou: e quem é esses outros povos que se congregarão? Aqueles que guardam o Shabat e abraçaram a Torá, através de Yeshua HaMashiach. Porque não adianta eu abraçar a Torá e o Shabat se não for por meio de Yeshua. Tem que ter Yeshua, Torá. Tem que ter os dois. E aí sim vai ser levado ao Monte Santo do Eterno e festejar. O Eterno quer alegria. Só que, o que acontece? O Eterno, ele é quem decide. O Eterno, meus irmãos, de nós, quer que nós sejamos cordeirinhos. De nós é cordeirinho. Cordeirinho, meus irmãos, é fazer a vontade. Para depois virar leão, tem que ser cordeiro. O que ele fala para Pedro lá em João 21? Pedro, apacenta os meus cordeiros. Para ele, a gente tem que ser agora, ele mandou apacentar meus leões, apacentou os cordeiros. O cordeiro agora é a hora do cordeiro. A hora da gente ser humilde e reconhecer que quem manda é o leão da tribo de Judá.
que é Yeshua HaMashiach. Yeshua falou em Mateus 28, eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. Amém? É lógico que o Pai e Yeshua é um só. Quem está entendendo isso? Deus é um só. Amém? Não existe uma divindade de Yeshua. Existe o eterno. Quem está entendendo isso? A qual faz parte o Pai? Quem está entendendo, diga amém. O eterno de Yeshua, porque a Igreja Católica criou, né, meus irmãos? As três pessoas da Santíssima Trindade, isso aí é blasfêmia. Isso não está na Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. E Yeshua falou que o primeiro mandamento, você lê Yeshua, meus irmãos, vocês têm que ler Yeshua. Marcos 12, 29, o primeiro mandamento: Adonai é Deus e Adonai é um. Tem três. Deus só tem um. E Adonai é o eterno. Eu obedeço a Yeshua. Ou vou obedecer a Igreja Romana? Está aí o resultado. E esse resultado vai ser cobrado. Isso é só o início da cobrança. Quem está entendendo, diga amém. Se quem encontrar Yeshua sorrir, é fazendo a vontade dele. Ele diz: eu e o Pai somos um. Amém? O que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações. Amém? Como que eu ensino? Manifestações do Eterno. Não são pessoas distintas, cada um com uma cabeça. Isso aí é idolatria grega. Horus, Ísis e Osíris. Tá bom, meus irmãos? A Igreja Romana pegou da Grécia isso. Mas a gente não segue a idolatria grega não, porque nós fomos libertos. Os gregos foram libertos, eu vou seguir agora o que os gregos foram libertos. Não é, não? Paulo foi lá para pregar para os gregos, né, meus irmãos? Agora eu vou seguir os gregos? Quem está entendendo, meus irmãos? Tem que sair disso. Amém? Agora, meus irmãos, veja bem. O Eterno, ele faz a sua vontade. E uma coisa que o Eterno fala para a gente é que a humanidade não conhece o Eterno. Mas, papai, calma aí. Tem 1 bilhão de cristãos, só católicos tem bastante, né? Mas vamos lá, quase 2 bilhões, muçulmano, católico, evangélico, ortodoxo, aquelas coisas aqui. E o Eterno vem dizer que as nações não conhecem a Ele. Vai lá em Ezequiel 38. Vamos na Bíblia. Você sabe qual o motivo da guerra, meus irmãos? Está embrionária. Essa guerra é embrionária. Essa guerra que está agora aí é embrião. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. O quanto vai ficar nesse negócio de Israel bombardear, Hezbollah, Síria, Hamas, se vai alastrar para os países ou não, a gente não sabe. Mas e quanto vai ficar nisso, a gente não sabe. Mas é o embrião de Ezequiel 38, 39. Pode durar? A guerra da Ucrânia já está há 2 anos. Né? Quase 2 anos. Né? Pode ser que dure 2, 3, até mais. Pode durar menos. Mas uma coisa é certa, essa guerra que está aí é embrião da guerra de Ezequiel 38, 39. Quem está entendendo, diga amém. Logicamente que alguma coisa deve acontecer, né, meus irmãos? Bem, vamos lá. Ezequiel 38, 39, o Eterno, ele diz por que ele vai fazer essa guerra, que é a terceira guerra mundial, Ezequiel 38, 39. Já expliquei para os irmãos aqui, que a terceira GM é essa que só tem essa profecia em Ezequiel 38, 39. Não tem em outro lugar da Bíblia. Essa guerra de Ezequiel 38, 39 só tem aqui, irmão. Porque o Gog e Magog de Apocalipse 20 não é o Gog e Magog de Ezequiel 38. Apocalipse 20, meus irmãos, já teve o milênio. Amém? É depois do milênio. Ezequiel 38, 39 é antes da grande tribulação. Quem está entendendo, diga amém.
Então o embrião dessa guerra está aí. E a guerra de Ezequiel 38, 39, no verso 5, diz quem são os inimigos de Israel. O primeiro citado no verso 5 é quem? Persas. O Irã era chamado de Pérsia até 1967. Amém? E quem é o inimigo de Israel hoje? O Irã. A Pérsia. Amém? Não é? Pérsia. Mas não vai ser o Irã sozinho contra Israel. Porque Israel, meus irmãos, nessa situação, o que vai acontecer? Israel não vai ter muita ajuda de ninguém, não. Essa que é a grande verdade. Israel, o Eterno, ele quer dizer para Israel o seguinte: eu sou a tua ajuda. Como o Eterno está dizendo para nós, eu sou a tua ajuda. Você está em luta, exatamente. Agora, se ele é a nossa ajuda, eu tenho que entrar em sintonia com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sou a tua ajuda. E Israel, está certo, Estados Unidos enviou porta-aviões. Irmãos, viu Ezequiel 38, 39, Israel não vai ter ajuda de, pelo que eu estou vendo aqui, de ninguém. Amém? Mas vai ter muita gente contra. Vai ter a Rússia, que é Gog e Magog. A Rússia já se estressou um pouco, né? Aí e tal. Vai ter a Líbia contra, a Líbia já é inimigo. Amém? Vai ter Togarma contra, porque já é inimigo também. Enfim, meus irmãos, está tudo aí. O xadrez está pronto. Só que esses inimigos atacam Israel porque eles querem. Será que alguém faz alguma coisa nessa terra porque quer? Será que alguém faz alguma coisa? Não, é o Eterno que faz. A gente vai aqui no verso 16 de Ezequiel 38, aí a gente vai entender, meus irmãos, o que está acontecendo agora. Ezequiel 38, verso 16, diz assim: e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias, época que nós estamos vivendo, sucederá que, olha o que ele diz: hei de trazer-te contra a minha terra. Eu que estou trazendo todos os inimigos contra a minha terra. O Eterno que traz os inimigos contra a terra dele. Para que as nações me conheçam a mim. As nações não conhecem o Eterno. 2 bilhões de crentes não conhecem o Eterno, de cristão. O Eterno está dizendo: para que as nações me conheçam, hei de trazer esses inimigos contra a minha terra. O Eterno não chama a terra de Israel, não. A minha terra. Você sabe por que ele fala a minha terra, meus irmãos? Porque o Eterno, ele distribuiu a herança entre os povos. Você não sabia que o Eterno distribuiu a herança dos povos, não? E ele escolheu a herança dele. Você lê em Deuteronômio 32, qual é? Olha só, irmão, a herança do Eterno. Presta atenção. São as igrejas? O que o Eterno diz: a minha parte são as igrejas. Deuteronômio 32, vê qual é a herança que ele escolheu para ele. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Glória a Deus. Vamos ver ele dizendo qual é a herança dele, meus irmãos. Porque aquele que distribuiu a herança, ele teve o direito, pelo menos, de dizer qual é a herança dele, né, irmão? Verso 7 até o 9. Vamos aqui. Isso aqui é um mistério de Deuteronômio que explica aqui. Que achou aí Deuteronômio 32? Amém. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo, olha a história que ele está contando aqui, que só tem aqui em Deuteronômio, hein? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros,
pôs os termos dos povos. Isso aqui é daqui, isso aqui é seu, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Eterno é o seu povo, Jacó, que é Israel, é a parte da sua herança. A minha parte é Jacó. O Eterno diz: não quero mais nada, eu só quero isso. A minha herança é Israel. A minha parte na herança, o restante não é meu. A minha parte é Israel. Ele não fala aqui, parte da sua herança é Israel. É a parte da sua herança. É a parte, não é uma parte. A parte da herança do Eterno é Israel. E quem estiver na oliveira é parte da herança. Quem que está na oliveira? Que obedece Torá e palavra de Yeshua. Glória a Deus. Aleluia. A minha parte, não é uma parte, não, é a parte do Eterno é Jacó. Aleluia. Essa parte, ele vai abrir mão dessa parte? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. A minha parte é claro que Paulo fala ali, os ramos que não aceitam, não reconhecerem Yeshua como Mashiach serão quebrados, porque Yeshua é a raiz da oliveira. Paulo não fala isso? Yeshua é a raiz e a seiva é a Torá. Como que eu posso estar na oliveira se eu não me alimento da Torá? Aleluia, glória a Deus. Paulo, meus irmãos, o apóstolo, Novo Testamento. Não, meus irmãos, o apóstolo. Paulo é o apóstolo, né, meus irmãos? O apóstolo diz, a raiz e a seiva. Aquele que não participa da raiz e da seiva, abre lá em Romanos 11, vamos ver o apóstolo. Apóstolo Paulo, meus irmãos. Glória a Deus. Forte essa, né, meu irmão? Tem uma coisa que Deus me lembrou aqui, que ele me revelou hoje de manhã, que ainda faltou falar. Coisa rápida. Quando vocês acham? Quando Deus, que agora ele está atuante, ele se levantou do trono, ele se levantou do trono com a espada. O varão, não é o anjo não, é o varão. O varão se levantou do trono com a espada. Ele disse: avisa que se eu botar alguém e a pessoa for evangelizar, se empenha para trazer para a verdade, se empenha para salvar a alma. Se não conseguir explicar, traz aqui para a pessoa ouvir, porque ele vai ver o empenho também da pessoa. Eu vou botar na tua frente, ele vai botar, e a gente tem que estar preparado, porque ele está com a espada. Amém? Isso foi o último recado. Está aqui. Vamos lá, Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. A primícia da oliveira. Quem é a primícia? Abraão, Isaac e Jacó. Essas primícias daqui são santas. Lógico que são. Também a massa o é. É santo. Se a raiz é santa, a raiz, Yeshua diz, ele é a raiz. E o próprio Yeshua chama que ele é a raiz. Lá em Apocalipse ele diz: eu sou a raiz de Jessé. Amém? E também o apóstolo Paulo fala que ele é a raiz, em outro texto. Se a raiz é santa, também os ramos o são. São judeus. E se alguns dos ramos, que são judeus, foram quebrados, quem foi quebrado? Caifás. Era judeu, foi quebrado. Por quê? Foi contra Yeshua. Iscariotes foi quebrado, né? Foi contra Yeshua, né? E outro, Anás, foi quebrado, né? Esses eram judeus, foram quebrados. E tu
falando para nós, sendo zambujeiro é uma oliveira pequena, brava, oliveira brava, pequena. A oliveira normalmente chega até 10 metros, o zambujeiro no máximo 2,5 metros. Se tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, uma oliveira brava ser enxertado na oliveira verdadeira e feito participante da raiz, que é Yeshua, e da seiva da oliveira, que é a Torá. Olha só, participante de Yeshua e da Torá. Amém? A seiva é o alimento, que é a Torá, e a raiz é Yeshua. Por isso que eu digo sempre, a palavra de Yeshua e Torá tem que ser os dois. Não te glorie contra os ramos. Irmão, você sabe que tem pessoa que diz que Israel está sofrendo. E aí tem pessoa que se gloria contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Yeshua que te sustenta. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo diz, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, vocês estão vendo os ramos naturais aí? Ele poupou o ramo natural? 40 crianças mortas, algumas bebês degolados, ele poupou? Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Se o natural está sofrendo isso, imagina o que não é natural que vai sofrer isso. Amém? Ele chega aqui no 22 e diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Paulo, irmãos, ele fala claramente. Tem muita gente que só pensa, porque Deus é bom. Ele não fala, nunca Paulo falou isso. Paulo falou, considera a bondade e a severidade de Deus. Está na Bíblia mesmo. Tem que aprender a Bíblia. Está na Bíblia de todo mundo. Está na Bíblia de todo mundo. Você vê alguém falar da severidade de Deus? Não. Mas está na Bíblia. Você vai ver em todas as epístolas falando exatamente esse assunto. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de novo, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se eles reconhecerem Yeshua como Mashiach, eles voltam para o viver. Porque, meus irmãos, na plantação normal, no cultivo das oliveiras, no olival, não é normal a pessoa pegar um zambujeiro e botar na oliveira, que vai prejudicar a oliveira. A oliveira é aquela oliveira, aquela planta maravilhosa, 10 metros, pega um zambujeiro, 2 metros, uma oliveira raquítica, 2 metros e pouco. Nenhum agricultor pega de zambujeiro para botar na oliveira. Pega da oliveira para botar no zambujeiro para ver se melhora o zambujeiro. Quem está entendendo? Né? Pega da oliveira e bota aqui. E aí mas Deus não tem zambujeiro. No jardim dele só tem oliveira, que é Israel. Não tem zambujeiro. Então pegou a gente, que é zambujeiro, e enxertou contra a natureza. Por isso que ele fala no verso 24, ó. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. A própria. Então, meus irmãos, esse que Deus faz é um grande milagre, porque nenhum agricultor vai pegar zambujeiro para botar na oliveira. Por isso que ele bota assim, e contra a natureza nós somos enxertados na boa oliveira.
Que a outra é a oliveira brava, aqui não cresce. Amém? Agora ele fala no verso 25, meus irmãos, o mistério. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Olha só, irmãos, ele está escrevendo para os romanos. Romano é judeu, irmão? Não, romano é gentio. Está escrevendo para os romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Então ele vai dizer uma revelação agora, que o endurecimento vem em parte sobre Israel. Está endurecido? Você chega lá, como nação não aceitou Yeshua, aceita sim, grupos individualmente. Um judeu aqui reconhece Yeshua, outro aqui reconhece, mas a nação não reconheceu ainda. Por quê? O endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando Deus achar, meus irmãos, que os gentios já está o número suficiente de enxertado na oliveira, aí Israel vai ter o coração amolecido. E eu digo para os irmãos, esse amolecimento desse coração vai acontecer gradualmente durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, porque Israel ele passa pela grande tribulação, quem está entendendo? Mas ele vai ser guardado, não totalmente. Aqueles que se aliarem com o anticristo não serão guardados. Que eles vão pensar, não vou me aliar com o anticristo, estou na boa. Aqueles que não se aliarem com o anticristo, Deus vai guardar durante a grande tribulação. Quem está entendendo? Então, quando que essa plenitude dos gentios? Em algum momento, que mesmo tendo arrebatamento, depois do arrebatamento ainda tem salvação na grande tribulação. E gentios serão salvos na grande tribulação. Mas, quando Deus achar que acabou os gentios salvos na grande tribulação, o povo vai reconhecer Yeshua. Pelo menos, não todo o povo, porque o Apocalipse e o livro de Zacarias dizem que 66% dos israelitas não serão salvos, mas 33 serão salvos. Vamos ler pela outra maneira? 33 serão salvos. 33%. Amém? Sendo que do gentio, meus irmãos, é menos de 1%. Quem está entendendo, diga amém. Amém? O gentio é bem pouquinho. Tá? Vocês já leram uma mensagem que eu botei aqui? Fizemos uma conta que daria pouca gente. Quem se lembra daquela conta que eu botei naquele dia? Acho que foi sabedoria de Salomão, né? Eu tenho aqui, depois eu boto, outro dia eu boto para os irmãos. Tem no livro Sabedoria de Salomão, percentual dos gentios salvos. Percentual dos judeus salvos tem no livro de Zacarias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Zacarias, capítulo 12, 13, versos 8 e 9. Fala dos judeus que vão ser salvos lá no final. Amém? Mas muitos que estão agora vão ser salvos. Já estão aí, vão reconhecer isso. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos. Pode perguntar. Zacarias 13, 8 e 9. Tá? Só vou confirmar se é 13 ou 12, mas é 13. Zacarias 13, verso 8 e 9, já diz o percentual. Eu só vou ler o versículo, porque a gente vai entender o contexto todo depois. Ele diz assim, versículo 13, verso 8, mas aí você tem que pegar os versículos anteriores para entender o que ele está dizendo aqui. 13, verso 8, ele diz assim, o Eterno, e acontecerá em toda a terra, diz o Eterno, toda a terra de Israel, que ele está falando de Israel, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, morrerão, mas a terceira parte restará nela, 1/3. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei. É o povo que vai ficar em Petra, 1/3, grande tribulação, Apocalipse 12, lá em Petra. E o provarei como se prova o ouro. E essa parte invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi, é o meu povo, e ela dirá, o Eterno é meu Deus. Amém. Essa terça parte. Quem está entendendo aí? Entenderam, meus irmãos? 1/3 do judeu vai ser salvo. A parte dos gentios, que é
pequenininho, está no livro Sabedoria de Salomão, depois o Troio botei para os irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Porque o livro é um livro que não está na Bíblia, apócrifo, mas é interessante. Esse livro Sabedoria de Salomão, tá? Porque você tem vários detalhes ali interessantes, tá? Então, meus irmãos, que o Espírito do Eterno continue no coração dos irmãos. Vamos ficar atentos. O que tem que fazer agora? Lembra do recado de Deus? Todo esse recado. Arrependimento, oração, varão está com a espada desembarada. E ó, vai. O que está acontecendo agora, a gente tem que fazer o quê? Fazer nossas atividades. Quando você faz suas atividades normais e coloca Deus no meio das suas atividades, é a melhor coisa. Trabalhou, ora a Deus. Viu o povo de Israel? Vocês viram os soldados lá na frente de combate orando? Quem viu? Amém. Os soldados levantando o Torá, amém? E fazendo a oração. Não estão trabalhando? Estão trabalhando. Ali, irmão, não tem como. Todo mundo tem que deixar trabalho para lutar, né? O povo de Israel. Então, mas nós que trabalhamos, que estudam, né? Coloca Deus no seu estudo, coloca e faça a vontade de Deus. Tem as 3 orações para fazer, amém, meus irmãos? E tem Shabbat, tudo isso, meus irmãos, para que Yeshua não venha encontrar de uma maneira como ele me revelou hoje, que ele vai encontrar, porque ele colocou aqui, ele está aqui, irmãos, e a gente está de frente para o céu. E a gente está de frente para o céu, tá? Para não acontecer da situação ficar, vamos ficar na mesa. Amém? Glória a Deus.